Pessoal, isso que a Michele falou foi muito importante. Nós analisamos, o mundo analisa, que conforme o seu desempenho é o teu mérito diante de Deus, a tua salvação. Então, mudar o comportamento nos fará merecer as bênçãos. Isso é uma ideia religiosa. Se eu melhorar o meu comportamento, aí eu vou para o céu. Se eu mudar o meu comportamento, aí Deus vai me salvar. Só que isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Primeiro porque eu não mudo meu comportamento, quem muda meu comportamento é o Senhor. Ninguém muda ninguém, nem a si mesmo, nem eu nunca mudei, quem me mudou foi Deus, eu só me entreguei, eu só me arrependi. E quem me levou ao arrependimento foi Deus. Quem produziu em mim o arrependimento foi Deus e quem me mudou foi Deus. Ninguém muda a si mesmo, nem muda ninguém. Agora essa ideia de que a igreja tem que mudar as pessoas ou ficar tentando se mudar. Tem muita gente que diz, eu preciso melhorar para Deus me abençoar, eu preciso ter um desempenho perfeito. E aí a pessoa ficou na síndrome do desempenho, ao invés de entrar pela fé. A fé é o seguinte, Abraão não tinha que fazer um filho para Deus, ele tinha que depender de Deus para Deus dar um filho para ele. Então, hoje nós pensamos que a gente lê a Bíblia e fala, eu vou mudar isso aqui, aí eu tenho que mudar isso aqui, aí eu tenho que parar com isso aqui. E a gente não muda, porque comparar as escrituras com o seu desempenho é o pior veneno. Hebreus 4:2 que tem que misturar a palavra com fé, que é a dependência, ou seja, eu leio e digo, é verdade, Senhor, eu estou errado, me perdoa. Ai, Senhor, me ajuda, me muda, Pai, eu quero largar isso, Senhor, mas eu não consigo. Aí a graça vai operar na tua fraqueza. Agora, se eu disser, eu sou crente, eu tenho que parar com isso. Eu não posso, eu não vou para o inferno, gente. Aí eu começo a me cobrar, eu vou para o hospício. Não, e se fosse assim, a palavra de Deus faria questão de não mostrar nenhum defeito dos grandes homens e mulheres de Deus. Exatamente. E bem pelo contrário. Sim, todos eles tiveram falhas, caíram, né? Tinham desvios, às vezes até de caráter, né? Mas tinham o coração em Deus. Exatamente. O único que não tinha foi Jesus, né? O único. E falando em Jesus, se dependesse do nosso desempenho, então por que Jesus veio? Exatamente, porque a gente não consegue. Agora, vamos para o equilíbrio, Aurora, disso que você falou. Eu queria que as irmãs falassem. Tá, nós não somos justificados pelo desempenho, então vamos pecar doidado, já que Deus é bom, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 7, versículo 1, diz assim, vamos pecar, porque Deus é bom mesmo, quanto mais a gente peca, mais Deus perdoa. Então, quer dizer, aí é o outro extremo, Aurora, se um no extremo, o desempenho não conta para a salvação, ele é um efeito, por outro lado, a nossa irmã falou que vai ter fruto se houver arrependimento, né? Então, quer dizer, se a gente se encostar na parede e dizer, já que todo mundo é falho e vai para o céu mesmo, eu vou continuar falho. Aí onde é que entra a santificação sincera pela graça? Na moderação. Aonde você vai continuar chamando isso de pecado, é o máximo que você pode fazer. Mais difícil é fanatismo, hein? Senhor, isso é pecado, me perdoa, me transforma. Senhor, eu vou pedir por mão, me encher com óleo, eu não vou me conformar, eu vou orar. Senhor, nessa madrugada eu vou orar. Senhor, aqui está o meu coração. É o máximo que você pode fazer. É se arrepender e se entregar. Agora, você chegar ao ponto de querer se mudar a si mesmo, aí já é uma noia, aí já é uma loucura. E tem muita gente que está pirando, porque ele pede para Deus mudar, e aí ele vai lá e quer mudar a si mesmo. E isso aí é um beco sem saída. Porque quando eu tento mudar a mim mesmo e não consigo, aí entra a culpa e aí entra o fingimento. Porque eu não consigo, porque só quem muda o homem, é o Espírito. E por isso que a gente tem, nós deveríamos deixar abertos ao Espírito, a crer, deixar Ele, fazer a obra na nossa vida. Porque quando a gente tenta por nós mesmos, a gente é falha, a gente é carne, ser humano. E além de se abrir com Deus, se abrir com pessoas espirituais, porque a Aurora hoje em dia, a igreja deve ser uma comunidade terapêutica, onde você se abria, as pessoas oravam por você e te ajudavam. Mas aí, o que, Aurora? Você peca assim? Olha, você sabia que a Aurora... Aí começa, ao invés de ajudar, fofocar e desprezar o doente, como o Daniel acabou de falar aqui agora. Não é verdade? Ao invés de ajudar e aconselhar e vamos ajudar a Shirley, não. O que é Shirley, sua pecadora? Está no meio dos santos, sua pecadorona. A Shirley deixa mais apavorada. Nossa. Fala aqui, Terezinha, como é que esse negócio de estar na igreja e ter poucas pessoas, muitas vezes, que a gente pode confiar, abrir o coração, que vai orar pela gente, que vai nos ajudar. Nessa tua jornada, Terezinha, que você já está há mais de 30 anos na igreja, você encontrou algum apoio, alguma ajuda de alguém que te aceitou, que te amou, que orou por você, que realmente
falou, Terezinha, eu também sou falho, vamos junto e tal? Ou você só encontrou, assim, pessoas que não dava para se abrir porque elas iam usar tudo que você falasse contra você depois em fofoca? Como é que é esse negócio aí? Até hoje eu tenho pessoa que ora para mim. Até hoje, a Inês, sempre orando por mim. E várias pessoas, minha família também ora por mim. Na minha igreja lá, você sabe que eu não tenho cargo na igreja, né? Mas eu estou sempre na igreja, na minha igreja lá, Sim. né? Que eu moro em frente, Em né? frente. Moro em frente, então para mim se torna melhor. Sai a hora que for, estou lá na igreja, né? Eu acho que tem muitas pessoas que oram por a gente, né? Desde o tempo que você começou a seguir Jesus até agora, quanto que ele transformou o teu coração? Eu? Uhum. Nossa, depois que eu conheci Jesus, eu sirvo mesmo. Só não estou assim com cargo. Você vê, ainda já me chamaram, desde a pastora Maria, você vê, né? E me chamar para ter. Mas eu sou uma pessoa assim, se eu pegar um cargo, eu quero ser fiel, né? Sim. E se for para mim pegar, para mim não dar conta, eu não pego. E você não pega por falta de tempo ou porque você acha que ainda não está pronta? Eu acho que eu não tenho tempo, muito tempo, porque você vê, a gente não é novo, né? E você vê que eu ainda trabalho, né? A Nadir conhece, a nossa vida é bem corrida, né, Nadir? E eu tenho a minha casa, tudo, então eu não vou dar conta. E o trabalho que você faz para Deus é fora da igreja, ajudando as pessoas? Levanto de madrugada, oro, e eu não vou dizer que eu oro à meia-noite, mas eu levanto às 4 horas da manhã e eu estou fazendo a minha oração antes de iniciar o meu dia. Eu faço tudo para agradar a Deus, né? Quanto que você ama Jesus? Eu amo acima de tudo. Eu ponho ele sempre em primeiro lugar no meu dízimo, em tudo. Coloco Deus sempre em primeiro lugar. Desde todo dia que eu levanto, primeiro, Senhor, primeiro é Ti, depois eu vou fazer o meu trabalho, a minha luta do dia, né? Que a Nadir conhece a vida, né, Nadir? É bem difícil para nós, né? Sim. Então, primeiro ele, depois a vida, depois a correria da vida, né? Sim. Quando o teu marido partiu para a glória, como é que Deus te confortou, te consolou e te manteve na presença dele? Foi difícil daí, né? Você conheceu meu marido, né? Foi difícil. Mas eu sempre pedi a Deus, falei, Senhor, se for para ele ficar em cima de uma cama, Jesus, eu prefiro que Deus leve. Apesar que é tão difícil, mas eu vi as pessoas sofrendo de cima. E ele partiu salvo? Partiu, você viu que ficou doente, num mês ele foi, né? A gente estava junto orando com ele, né? Estava junto. Eu chamei o pastor Carlinhos para orar para ele. Fui lá orar né? com ele. Fui lá orar para ele, né? O pastor Carlinhos conhece a minha família há muito tempo. E toda a vida eu sou essa pessoa que eu sou até hoje, né, pastor Carlinhos? Sim. Toda a vida. Depois que eu conheci Jesus, sirvo, eu vou para a igreja. Eu não estou direto lá, não vou mentir que eu estou lá sempre, né, na igreja lá, mas eu estou sempre em oração, né? Todo dia levanto, ponho ele em primeiro lugar. Procuro sempre fazer a vontade dele, né? Você tem podido ouvir os áudios, às vezes, alguns que eu mando para você? Alguns, mas eu não vou falar que eu ouvi. Não, nem eu ouço todos, é demais que eu ouço. Esse dia eu estava falando para ela ali. Eu ouvi todos, sim, pastor, eu fico 24 horas em cima vou falar. Alguns eu ouço. E quando eu vejo que é muito compridão... Eu gostando que o pastor vai mandando áudio de 50 segundos. É verdade. Isso aí é rapidinho. Mas eu procuro colocar ele sempre em primeiro lugar, sempre ele. Não vou dizer lá na igreja, mas onde você clamar Claro, ele, eu acho que você ele está, é né? o corpo de E Cristo. faço o sacrifício de levantar cedinho para mim pôr ao menos 1 hora para ele. Eita. Todo dia. Lembra de mim na tua oração. Às vezes, os Das final de 4 da manhã. semana, assim, às vezes passa com o sono, já está meio atrasado. Às vezes eu rezo eu faço a minha oração um pouquinho mais tarde, né? Mas no meio da semana, 4 horas eu estou orando. Beleza. Daí eu fico até às 5, daí que eu vou me arrumar para o meu trabalho. Eu pego, às vezes, 6h30, 6h15, eu já estou no Vocês estão na gráfica lá ainda, Vitória? Na gráfica ainda. Meu Deus, já compraram Eu já aquela tenho gráfica. 25 anos. Já, metade da gráfica é de vocês. Já. Eu já estou com 25 anos. Aquela gráfica lá, elas são proprietárias, tanto que elas trabalharam lá, 30 anos trabalhando lá. E eu Só estou ser proprietário. 25. Meu Deus, Eu entrei em 97 lá. misericórdia. Olha, 30 anos trabalhando na gráfica.
que Deus já mudou na tua vida, minha irmã? Como é que é servir Jesus? É bom? É difícil? Como é que é a vida cristã? Você chega lá e vê a palavra, tanta coisa tem que ser mudada e a gente tenta mudar, não consegue mudar, aquilo parece complicado, depois vai descomplicando. Como é que é essa batalha espiritual de chegar na igreja e depressão, e luta, e batalha de todo jeito, e de repente você está ali, quietinha ali no banco, ouvindo a palavra e orando, e vendo Jesus transformando o teu coração, e vendo Jesus mudando, colocando paz, e a tua vida já mudou bastante. Quanto que mudou? Quanto que vai mudar? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que você está se sentindo aqui no nosso meio? Fiz 14 perguntas, pode respondê-las, tá? Então, eu fui buscar a palavra, né? Quando meu filho foi preso. Daí eu estava indo numa outra igreja, no caso. E daí a irmã me convidou, porque ela estava vendo meu sofrimento. Foi quando eu fui buscar mesmo assim, sabe? Que nem dizer, a gente vai pela dor, vai pela, como é que se fala? Isso. Então, tipo assim, eu fui buscar e eu tinha um outro tipo de vida, sabe? Eu vivia com uma mulher. Então, tipo assim, eu me culpava muito. Será que... Você se culpava e tentava parar? Tipo, será que é a culpa minha? Será que meu filho está passando por isso? Por causa de mim? Alguma coisa errada na minha vida? E daí eu optei por ficar sozinha e buscar Deus. Foi quando a irmã me convidou, né, para ir à igreja de vocês. E isso me fez muito bem. Antes eu conversava muito com o meu caderno e eu sofria muito. Porque daí eu estava escrevendo. Eu tenho 3 cadernos. Ali que você desabafava? Porque tipo, eu não queria conversar com meu filho, né? Não tinha como. Eu não tinha minhas irmãs, eu não podia passar o que eu sentia. Porque Meu Deus, que eu não luta. queria, tipo assim, levar os meus problemas para os outros, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho 3 cadernos, então eu escrevi ali, aquilo me matava mais ainda. Meu Deus. Entendeu? Então, daí eu via, assim, umas coisas pretas, umas, sabe? Você percebia? Eu sentia aquilo. E daí eu falei, meu Deus do céu. Daí eu falei para a irmã me convidou. Foi quando eu conversei com o senhor pela primeira vez. O senhor, sabe? Aí, nossa, aquilo me fez muito bem mesmo. E muita coisa aconteceu na minha vida. Eu mudei totalmente. Hoje eu posso dizer assim, que eu me entreguei para Deus. Entendeu? Eu me entreguei para Deus pelo meu filho. Tenho 3 filhos, mas me entreguei para ele porque na porta da cadeia era Dia das Mães, e daí o policial, eu gritava, eu queria ver meu filho, não tinha como eu ver ele. E daí ele falou bem assim para mim, irmã, teu filho Deus guardou, não ia estar morto aí fora. Então isso, sabe, isso me levou a mais ainda para a palavra, sabe? Daí eu fiquei, o próprio policial estava assim, sabe, parado, ele falou, irmã, teu filho está guardado, Deus guardou para você ele. Então isso me fez mais ainda acreditar na palavra, sabe? Ainda que eu estava meio, sabe, será que eu vou, será que eu não vou, mas, entendeu? Aí foi quando a irmã começou a me levar, daí eu falei com o irmão Carlos, foi a primeira vez que eu expliquei, ele veio até o prontuário do meu filho lá, da cadeia, sabe? Você sabe que eu só chorava. Então, Deus me fortificou, sabe? Tipo assim, me deu sabedoria para mim saber lidar com isso, porque era meu filho lá e eu aqui fora. Ele só tinha eu, ele só tem eu, porque ele tá preso ainda. Ele só tem eu. Mas hoje eu posso dizer para você, antes eu só chorava. Só chorava, meu Deus, como eu chorava, sabe? Hoje eu choro na minha casa sozinha lá, mas para Jesus. Eu converso com Ele. Então Ele me dá sabedoria, Ele me dá força, sabe? Deus. Ele me dá força, porque eu passei por muito. Eu fechava aquela casa, pegava o caderno e ficava, sabe, me culpando, sabe? O que eu fiz, se era que era a minha vida, entendeu? E Deus me deu sabedoria que não foi por causa da minha vida. Não. Foi porque Ele procurou. A escolha dele. A escolha foi dele, não foi minha. Eu dei a mesma educação que eu dei para um, eu dei para o outro. Então, tipo assim, conversei muito com o irmão Carlos, entendeu? Ele, nossa, foi uma palavra assim que, tipo, para mim, sabe, eu me agarrei, sabe, me agarrei mesmo. Então, hoje, até eu era gay, entendeu? A menina que eu vivia, ela falou, Ione, eu tenho coragem de ir lá e contar o tanto que você mudou. Hoje ela é minha amiga, a irmã sabe disso. Ela pega, irmão, ela fala, Ione, quando você vai buscar teu filho? Ela pega o carro dela, fala, eu vou lá com você, sem interesse nenhum. É um ser humano maravilhoso,
entendeu? Então, tipo assim, e ela vai fazer a mesma coisa, com certeza eu vou conseguir levar Amém. essa alma, que nem você Com fala, certeza, é. também para lá, entendeu? Que ela é uma pessoa maravilhosa e eu não me envergonho de nada que eu fiz, porque eu nunca roubei, nunca matei, nunca usei droga, nada contra, mas se meu filho procurou isso para ele, só que ele é meu, eu coloquei no mundo e eu vou lutar por ele até meu último suspiro. Ah, para conseguir. Entendeu? E E eu sei como é que que eu você vou se conseguir. sente sendo prima do pastor Geraldo? Tudo. Tudo. Glória a Deus. Tudo. Tipo assim, ele também, sabe? Mas quem me acolheu foi o irmão Carlos, que, tipo assim, eu me senti mais à vontade. Entendeu? Não pelo caso dele ser meu parente, mas eu me senti, foi o que me acolheu já. E agradeço muito a irmã, que me ensinou o caminho, né? Só Nadir aí, meu Deus. Entendeu? E é isso. Ô, Natir, que diferença faz uma visita na casa de uma pessoa que está escrevendo no caderno, se culpando, sofrendo um monte, e de repente agora está com Cristo, desabafando com o Senhor? Uma visita, um convite, aí, Natir, colocou no teu carro. E as pessoas que você coloca o nome no caderno, por que são tudo curadas? Que mistério é esse? Conta para nós queremos saber. Não tem mistério, pastor. Não? Deus é maravilhoso, perfeito e agradável. Essa menina aqui deu um trabalho, porque eu ia lá, ela se vestia de qualquer jeito e ia, né? Falei, mas é assim que você vai. Ah, hoje eu não vou. Não vamos. Vamos, né? Pode ficar dando umas gargalhadas atrás dele. Cansei de escutar. Daí começou a ir. Agora, daí eu não vou mais lá, porque nem falou pra mim. Falou, não sei pra quem lá. Porque olha, o pastor Carlos, ela é um olhar diferente pra mim. Foi, não foi? Falei, não, filha, é o que tá em você que não tá deixando de ir. Era o inimigo trabalhando, Verdade. porque ele me acolheu. Exato. Porque essa palavra podia trabalhar. Mas ainda bem que ela percebeu, ainda bem. Sim, daí foi lá, ela estava na escada chorando. Isso um foi dia, bom né? ela ter falado. Foi, Isso mas foi bom, maravilhoso. porque a ruim suspeita, ela é importante para o inimigo para quebrar, para ela não continuar indo na igreja. Mas ela continua indo. Ela E Deu foi tudo lá. errado. o irmão olhava para mim pelo fato de eu estar ali, né? Eu olhava feliz, a irmã veio. E tipo assim, mas o inimigo estava querendo que eu visse, Olha, tá entendeu? vendo? Com outros olhos. Mas não é só com ela. Tenho certeza que já aconteceu com Ah, todo mundo isso. Entendeu? Mas ele quis me afastar, mas ele não conseguiu. Ainda bem. Daí na escada lá que ela estava Aí chorando que tem que muito. ficar mais firme ainda, né? Aí eu falei, vamos, é assim que você tem que ir, né? Tá Sim, totalmente. Saiu aquela diferente. tristeza. Mesmo pensando que o pastor está te olhando, você tem que dizer não, porque quem está com você está fazendo você olhar diferente. O pastor vai acolher todo mundo. Conversa com ele para você ver como vai ser diferente. Não foi? Chegou lá e deu glória a Deus ela e glória a Deus a Terezinha que me levou a conhecer a igreja lá. Ah, foi a Terezinha, é? Foi. E eu Porque a falei, Terezinha, ela sempre ia lá quando era lá embaixo. Quando o pastor Carlinhos saiu da nossa igreja, Porque a Natir ia na sétima, não ia? Não. Não ia, não Natir? ia, não. Encontrei ela no trabalho e levei. O pastor Carlinhos era a nossa igreja, né? Daí o pastor Carlinhos põe a igreja dele. Eu falei, eu não vou passar para a igreja do pastor Carlinhos, mas eu vou ajudar ele. Porque o meu trabalho está aí, eu vou tirar o dízimo desse meu trabalho e vou passar para o pastor Carlinhos, para ajudar ele nessa ida de levar o dízimo para ele, eu garrei ir para ele. Mas eu nunca saí daquela igreja, mas Sim, só sim. que eu fui ajudar ele. Sim. Porque eu sou aposentada, né? Eu sou aposentada, eu sou pensionista, né? Então, meu dinheiro da minha pensão, da minha aposentadoria, eu servia a minha igreja. E do meu trabalho, eu passava para o pastor Carlinhos. Aí você começou até aí- eu passo para a Inês levar lá, eu passo até hoje. E correta, os 10%, fiel a nosso Deus. Porque eu li na Bíblia que eu leio sempre a Bíblia, né? Que eu, de manhã eu tiro 1 hora, você pode saber que eu estou lendo também a Bíblia, né? Então eu procuro, o que eu leio lá, eu procuro seguir, sabe? Aí você falou, vamos Então, lá para a igreja, Natir, vamos lá. Falei, não, aí ela estava seguindo outra igreja, não sei que igreja lá. Falei, não, tem um pastor maravilhoso que eu vou te levar lá, você vai gostar. Levei, chamei ela foi me buscar em casa ainda de carro, fui lá. Ela foi uma vez e não saiu mais até hoje. Eu já faz quantos anos, Natir? 6 anos. Muitas coisas Só eu que consegui. eu não lá. estava na tua igreja, eu ia mais para me levar a oferta que eu dava para. Você viu, tinha vez que eu não tinha jeito de eu ir lá, eu te encontrava no ônibus e te passava no Exatamente, ônibus, né? exatamente. Para ajudar ele, para ajudar você a crescer na tua igreja. Isso, o amor de Deus. Porque a gente sempre estava ajudando a tua Para casa, ajudar tinha ele a amigo. crescer na igreja dele, porque ele saiu, formou a igreja dele sem, assim, tinha que dar uma ajuda, né? Daí eu pegava, tinha vez que passava 1 mês, 2, juntava o dízimo
Assim, tinha vez de eu dar bastante, nem ia juntando, porque o que é de Deus é dele, eu não gasto. Posso um dia eu passar necessidade, se eu separar aquele para Deus, está separadinho. Daí juntava um dia, encontrei ele no ônibus, falei, pastor Carlinhos, não vai dar para mim ir lá, o senhor leva o dízimo lá na igreja, para ajudar ele na igreja dele. Então fiquei tempo, né? Sim. E aí você falou, vamos lá, Nadir. Eu falei, vamos lá, Nadir. E ela foi, tá até hoje lá, não saiu mais. O que você ia falar, Nadir? Foram 13 perguntas, né? Eu não me lembro das 12. Eu também não lembro, mas você respondeu bem. Nota 10. Obrigada. Fala aí, Nadir. Então, pastor, eu só tenho a agradecer. Esse povo é a minha família, né? Ó, tudo que eu A passei na família que Deus vida, deu. né? Graças a Deus, graças ao pastor, né? Passei uns bons pedaços lá com a minha filha. É a Cláudia, Até né? contestar um pouco, né? E ela Hoje também ela passou tá. uma luta, né? Hoje é um testemunho mais lindo da minha filha. Glória a Deus. Veio embora de lá, arrumou outro. É. Agora tá morando no apartamento dela. Ela Glória não a tinha nem o Deus. que comer, né? Hoje ela tem. Meu filho, pastor, como eu já falei um dia, né? Agora tá ele falando que se ele tocar de ir para a igreja, ele vai lá também, porque não podia nem falar de igreja, né? Porque Sim, não podia. do meu lado, dos italianos. É que ele viu a mudança em você, né? A italianada lá não são evangélicos. Juliana, vida boa, né, tia? Tudo católico, né? Ah, sim. Daí esse meu irmão na praia, domingo passado, e estava bem ruim. Falava assim, né? Não, você tem que ir para a igreja, vamos lá, é bom, é gostoso. Não precisa ser onde eu vou, mas uma que, né, agradar a Deus, né? Quando foi semana passada, ele me chamou lá. Vamos orar aqui, irmão, que eu tenho que ir para algum lugar, porque eu estou quase morto. Meu. Não conseguia fazer xixi mais. É? Tava ruim, né? A próstata? Uhum. Eu falei, não, mano, não esquenta a cabeça. Não precisa estar na igreja. Vamos orar aqui. Eita. Vamos orar aqui, que você, daqui a pouco você Ei, está mulher de fé, não precisa na igreja não, vou orar pra você agora. E ele entrou em oração junto. Saímos de tarde, ele já estava. Tem até o áudio. Pera que o senhor não está aqui, preciso ver a prova. Glória a Deus. Estou bem, estou me jogando, nem um menino novo. Olha o jeito de falar. Teu filho? Meu irmão. Teu irmão? Tava Aquele travando que você tudo a pediu próstata. oração por ele. Você orou, pôs a mão de fogo nele, sapecou. Aí nós saindo ele também. Então vamos orar, preciso ir embora agora também. Falei, aí, ó, viu? Agora disse que é para nós ir lá porque ele quer ir na igreja. Falei, mas mano, é só você atravessar a rua, tem tantas aí, né? Saia numa igreja que não precisa vir aqui no Pilarzinho. Ele mora lá em Matinhos, né? Ah, Matinhos. É. Falei, qualquer hora que nós, o pastor for para lá, mas vamos Ah, a fazer gente visita. avisa quando a gente fizer um culto litoral. Vai para lá, né? Sim. Mas é uma benção. Todos os meus irmãos. Mas você sabe de uma coisa, hoje com a tecnologia, ele não precisa vir na igreja, a igreja vai até ele. Tem os cultos, tem as lives, tem os áudios, ele vai ouvindo a palavra, vai se fortalecendo também. Manda para ele tudo que eu mandar para você, É que diga tá para ele, fazendo. ouça 10% que já tá bom. Tá bom? Maravilhoso. Deixa eu agradecer. Andressa, então a questão da culpa. Nós estávamos falando aqui que ele é uma condenação a. Como é que você lidou com a culpa? O que você aprendeu em relação a não ficar se culpando, porque a gente falha? É a questão de se perdoar e dizer, Deus me perdoou, vamos agora mudar, vamos agora crescer, Deus está comigo, o que passou, passou, vou virar a página, eu vou perdoar e ser perdoado, porque não adianta ficar se culpando, se condenando, nem uma condenação a condenação não ajuda em nada, o que ajuda é a fé. Sim. É que a culpa, né? A culpa, primeira coisa que eu fiz para mudar na minha vida foi, toda vez que vim sentimento de culpa, a culpa não é de Deus. Certo. Né? Então, e realmente, o inimigo Satanás, ele coloca a culpa para que a tua fé morra, né? E você sem fé, você não tem vida, você morre espiritualmente. Uhum. Então, a questão de culpa é que nem nós mesmos conhecemos o nosso coração, mas nós sabemos a nossa intenção, né? O porquê fazemos isso, o porquê fazemos aquilo, o porquê fizemos. Então, quando nosso coração está em Deus, né? A gente ama a Deus sobre todas as coisas, por mais que no meio do processo cometa erros, falhas, pecados, enfim, mas se o teu coração, se o teu interesse é acertar, se o teu desejo é fazer o certo, se o teu desejo é estar no caminho, né? E quem está na igreja não tem esse pensamento, não tem o Espírito Santo, né? Se a pessoa está na igreja e não quer fazer o que é certo, quer fingir, quer mentir, essa pessoa não recebeu o Espírito Santo, porque normalmente uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela erra, mas ela quer acertar, não quer? Sim, ela erra, mas quer acertar, né? Ela erra, pode errar 10, 20, 30 vezes, mas ela quer, o desejo do coração dela é acertar, e ela geme por isso, e ela clama por isso, e ela
ela conta com Deus, né, para que com a graça do Senhor ela vá e Deus transforme, Deus vai transformando, mas o tempo, né, várias coisas eu já errei várias vezes na mesma coisa e demorei para sair daquilo, e mesmo clamando a Deus e mesmo pedindo a Deus, e foi um processo. E tem coisas que já errando uma vez e pedindo perdão, enfim, você já consegue avançar aquele nível, mas tem coisas que é um processo que você precisa passar. E se a pessoa se sente culpada, indigna, como é que ela vai servir a Deus? Aí a fé dela vai morrer, aí ela realmente vai se afundar mais ainda no pecado, ela não vai conseguir vencer o pecado, não vai conseguir prevalecer. Então a culpa aí não tem. Não existe, com a culpa você não vence, com a culpa é a derrota, né? Sim. Então assim, a culpa, isso que eu coloquei, né, na minha cabeça, assim, realmente que se tá com culpa, você tá já... Sim. Já perdeu. Aurora, essa questão do seguinte, além da culpa, porque muitas pessoas estão nas religiões que colocam, você tem que mudar, você tem que evangelizar, você tem que não sei o que lá, uma cobrança de comportamento que gera culpa, e além da culpa, Aurora querida, por causa da queda, trauma, complexo de inferioridade, sensação de incapacidade, comparações, todo esse lixo emocional, essa bagagem que está desde Adão aí, que a gente já nasce aí tudo estragado a nível de alma, né? Então essa questão aí do interior tóxico, de um interior doente, de um interior sofrido, de não aceitação, ainda vai para a religião, ainda tem culpa, ainda tem cobrança de comportamento, ao invés de sarar o interior, aí que vem mais fardo ainda. Como é que é tudo isso aí? Vamos falar sobre isso, Aurora, que é muito importante. Olha, são situações bem complexas, né? E eu tenho trabalhado com algumas dessas questões hoje, buscando me conhecer. Porque nós vivemos em sociedade, né? Não podemos, né, nos eximir disso. Então, toda essa carga vem, né, pelo que a sociedade espera de nós, como nós somos tratados, né? E vai, né, com o passar das nossas vidas, a gente também vai esperando coisas de nós mesmos. Exato, querido. Então, vão gerando essas cargas, que não é a vontade de Deus sobre a nossa vida, né? Deus criou a gente para viver no jardim, ser feliz, estar no paraíso. Se tornou complexo, né? Mas então o ser humano acabou, né, por influências malignas, complicando tudo e gerando esses traumas. Então, eu vejo hoje, né, com meus 35 anos, que uma forma de lidarmos disso é buscarmos a Deus, clamarmos, né, por Ele, porque Ele tem os frutos do Espírito, né, para nos dar paz, mansidão, domínio próprio. E nós temos também que buscar informação, se conhecer as coisas também para não sermos enganados. Porque o engano, né? Assim como a culpa... O engano faz você navegar no oceano aí, perdido aí. Muito importante também. Além da culpa, o engano. Porque aí a pessoa está equivocada em toda a sua concatenação, em todo o seu ponto de vista, né? Isso é importante. E assim, eu vejo que a gente não nos conhece como Deus nos conhece. Porque Ele conhece a essência do nosso coração. O Espírito dele habita em nós. Então, assim, a gente precisa buscar isso também, porque, né, o engano e a culpa que a gente vai levando, vai fazendo crescer, é porque a gente, às vezes, não conhece a nossa própria essência. Esse fardo vai... A gente pode até pensar assim, não, eu cometi isso porque era legal, porque é bom, como o pastor falou, porque a gente se apega com aquilo, a gente ama aquele pecado, mas às vezes é porque a gente não conhece nosso próprio coração. Exatamente. E outra coisa, doutora, você que está convivendo com muitas pessoas, veja só, como é que essa questão agora da depressão quadruplicou na nação? Você que lida com pessoas para todo lado, pessoas com síndrome do pânico, problemas mentais, emocionais, as pessoas estão assim em frangalhos, medo, terror, pavor, desemprego, doença, peste, não dá para confiar em ninguém, assaltos, guerras. Então, a saúde emocional, né? A questão, a
além da saúde física que você lida lá no hospital, a questão da saúde da psique, da emoção. Como é que você tem visto essa questão, assim, você que lida com muitas pessoas assim, a alma das pessoas nesse último dia, ou se agarra em Jesus ou enlouquece, porque tá demais, né, o sofrimento das pessoas hoje, Aurora. Falando, né, em termos de serviços de saúde, hoje a maior carência de leitos são leitos em saúde mental. Isso. Né? Então, a gente vem trabalhando desde a década de 90 com a reforma antimanicomial, tirando aquela ideia, né? Isso, né? Falando em sociedade, né? Não indo para o lado espiritual, mas que quem é louco, tem que ser retirado da sociedade, tem que viver excluído. E hoje, né, glória a Deus, sabemos que não. Não funciona, né? Que não funciona. Isolar a pessoa, ela fica mais louca. Que não funciona. Então, hoje a gente vê, né, assim, né, pela parte da medicina, outras formas de lidar com isso, né, mas vemos a sociedade, né, hoje, principalmente nesse período que as pessoas se fecharam um pouco, isso, né, de pandemia, com a saúde mental em frangalhos, mas vemos também o outro lado, né, de muitas pessoas buscando ao Senhor, clamando e vendo que a sua esperança está em Cristo, né, não só no que pode fazer, no que vai deixar de fazer, no que consegue, eu não consigo sair da cama, não, mas o Senhor consegue me tirar da cama. Então, se a pessoa não se agarra com Deus, hoje em dia não sai da cama, né? Eu acho que a gente nem respira, quem dirá sair da cama. Eu digo, a sociedade está chegando num período que as pessoas não conseguem sair da cama, não tem ânimo para sair da cama, porque, por exemplo, isso sempre foi assim. É claro que a Aurora está falando a nível espiritual, sem Jesus a gente não pode nada, mas estou dizendo, assim como que o mundo está se tornando, as pessoas elas ficam na frente da televisão ou da internet e elas estão se tornando pessoas tristes, vazias, infelizes, que elas não têm mais ânimo de sair de casa ou sair da cama. Isso é uma depressão. Sim. Só que a pessoa não sabe. Que assim, né, pastor? A gente pega a palavra de Deus, ela nunca muda, ela é imutável, ela é uma, desde o início. Agora, a sociedade, o que é moral, o que é ético, qual o papel de cada um na sociedade, isso muda a cada ano muda. Sim. Né? Quem pensar de geração em geração. Sim. A gente pega gerações lá da década de 40, o trabalho era isso aqui, eu tenho que ter um trabalho. A gente pega já uma geração da década de 70, não, vamos estudar, vamos tentar se habituar. Pegamos as gerações de hoje, não, vamos tentar uma vida mais tranquila, sem menos estresse, porque lá da década de 70, 80, 90, o pessoal tá num auge de estresse. O pessoal quer ser empresário. Tá buscando outras alternativas, né? Essa geração que está vindo agora é uma geração mais saudável, muito mais inteligente e que buscam alternativas. Aprendeu muito com o passar. Então, assim, nós mudamos muito. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. Porém, né, no curso da vida, muitas pessoas acham que a palavra de Deus ela vai se moldando. E tenta, né? Sujeitar-se a esses padrões que vão mudando. E aí, sabe o que acontece, Aurora querida? À medida que o homem tenta mudar a palavra de Deus para se amoldar a este caos social que está um declive, embora, como eu achei muito interessante o que a Aurora falou, da questão de aprender com as décadas passadas e pegar o melhor com uma corte de retalhos e ser mais inteligente, aprender com os erros dos outros. Por outro lado, a questão moral ela está em declive. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas tentam mudar o padrão da palavra para adequar-se a elas entram em choque porque a palavra de Deus não muda e aí elas entram em depressão. Então tem muitas pessoas que estão em depressão porque elas estão vivendo uma antivida, elas estão vivendo uma vida que faz sentido para elas, mas é o que a nossa querida irmã Aurora falou, o engano, porque você não pode viver uma vida que você acha que está certa. E se não está certo, diante de Deus, não está certo. O engano é uma fortaleza na mente? Com certeza, o espírito do erro, o espírito do engano, lá, segundo a Coríntios capítulo 10, são fortalezas. Com certeza. Porque a verdade liberta, o engano
cria prisão mental, porque quando você está enganado, você está sendo influenciado pelo Espírito. No caso, a culpa não é não é. É uma espécie de engano também, porque se Deus diz que você está perdoado, não, a culpa é uma influência diabólica de engano. Por quê? Porque se Deus diz que você está perdoado, que nenhuma condenação há, e você sente aquela culpa e assim, você está aceitando uma sugestão. Você está ouvindo uma mentira. Você está sendo enganado. Quando você ouve mentira, você está sendo enganado. Só que esses níveis de engano pode ser sutil, temporário, esporádico e pode chegar até a beira da loucura, como ela falou, a Aurora falou, porque o espírito do engano, ele conseguindo tua atenção e ele conseguindo te convencer, ele vai, como os tentáculos dele vai te pegando. E vira loucura. Exatamente, porque o que é a loucura? É quando o inimigo tomou conta de toda a mente, de toda a atenção. E ele vai. Se a pessoa não tem a palavra, não tem oração, não tem resposta, porque Jesus teve resposta para a tentação. Mas se você vai sendo atacado, é mesmo. Mas isso não entendeu? Na vida do ímpio. Não na vida do ímpio. Olha, o ímpio está sendo atormentado, mas não tanto. Aquele que conhece a verdade é atormentado 7 vezes. Então, a coisa é mais séria. Mas nós estamos, como a Aurora falou, comendo o melhor da terra, aprendendo, sendo inteligentes, uma vida saudável. Deixa eu só mudar aqui, porque senão fica muito longo o áudio.